E eles estão aí no verso 8 e 9. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Éfeso é onde ele estava. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Esse era seu plano para o momento, ficar ali na cidade de Éfeso, província da Ásia Menor, até o dia de Pentecostes. Note que ele usa aqui o calendário judaico ainda como referência, porque Paulo era judeu. E ser cristão não significa necessariamente deixar ou abandonar algumas das práticas culturais dos judeus. Paulo continuou sendo judeu, apesar de ser cristão. A razão que ele dá aqui para se demorar em Éfeso é muito interessante. Na verdade, são duas razões. Primeiro, ele iria aproveitar uma porta grande e oportuna para o trabalho, como ele diz aqui no verso 9. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. O que terá sido isso? Quando a gente olha para o livro de Atos, no capítulo 19, que é onde você tem um relato de Paulo em Éfeso, a gente vê imediatamente. Deus estava abençoando o ministério de Paulo tremendamente. Multidões estavam se convertendo com a pregação dele. Dali, de Éfeso, saiu a palavra de Deus para toda a região da Ásia, diz o texto lá de Atos 19. E Deus estava usando Paulo de uma maneira extraordinária. É a única vez no Novo Testamento que a expressão milagres extraordinários acontece. É ali no ministério de Paulo em Éfeso, quando até as roupas de Paulo eram usadas para expelir demônios e curar doentes. Em nenhum outro lugar isso aconteceu, mas ali em Éfeso isso aconteceu. Talvez porque Éfeso era um centro de artes mágicas. Na década de 50 do século passado, quando se descobriu a chamada Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, no Egito, descobriram também lá na biblioteca os famosos papiros de Éfeso, que eram encantamentos, poções, maldições, esse tipo de coisa que se faz no ocultismo para dar sorte e prosperidade às pessoas, e tudo isso de Éfeso. E aí foi que se descobriu que em Éfeso tinha uma escola de feitiçaria, uma escola de ocultismo em Éfeso. O Novo Testamento não menciona, mas o Novo Testamento menciona que quando as pessoas começaram a se converter em Éfeso, muitas delas vieram em praça pública para queimar seus livros de bruxaria, feitiçaria e artes mágicas. E agora a arqueologia confirma, dizendo que lá em Éfeso tinha uma escola de bruxaria, de práticas do ocultismo, inclusive trazendo encantamento, traga seu amor de volta, ou então seja bem-sucedido no amor, nos negócios, Tinha esse tipo de coisa. Se você acha que isso é coisa nova, já era praticado em Éfeso, Lá esse tipo de coisa. E às vezes é praticado hoje em dia, pelos praticantes de artes mágicas ou por algumas determinadas igrejas que usam esse mesmo tipo de coisa, Mas Paulo foi muito bem usado por Deus, estava sendo usado poderosamente ali em Éfeso, multidões se convertendo, bruxos, feiticeiros, queima de livros, o culto à deusa Diana murchando, a venda de imagens e de nichos da deusa despencando, os vendedores e santeiros assim, em desespero, porque muita gente estava abandonando o culto da deusa Diana para seguir a Cristo. Então, uma grande porta de oportunidade havia se aberto para o apóstolo Paulo. Por isso ele diz, eu não vou para Corinto agora, eu vou ficar onde Deus está me usando. Então, Paulo era sensível, Deus o estava usando de maneira poderosa ali em Éfeso, portanto, não era hora de sair, não era hora de sair do campo, uma vez que o trabalho estava indo, o trabalho estava prosperando, a obra de Deus estava avançando, o reino das trevas estava sendo empurrado para trás, tudo indicava a Paulo que era hora de ficar. O que mostra que o apóstolo Paulo não vivia somente de revelações e visões. Ele tinha um bom senso, eu já disse aqui aos irmãos com frequência, que boa parte da sabedoria cristã é bom senso, é senso comum. É óbvio, se o trabalho está dando certo, se a igreja está prosperando, eu não preciso de Deus uma revelação ou uma comunicação de maneira extraordinária sobre o que fazer.
Deus está dizendo, pela providência e pelas circunstâncias, que eu deveria continuar ali. Não são poucos os obreiros que, acreditando nesse tipo de manifestação, abandonaram campos, largaram ministérios e tomaram decisões estranhas, quando tudo indicava que não era isso que ele deveria fazer. Paulo é uma pessoa centrada, pé no chão, ele está vendo ali, é prático, tem senso comum, ele está num lugar onde está sendo abençoado por Deus, não tem por que sair. E aí, vejam a maneira como Paulo via as coisas. O segundo motivo pelo qual ele achava que o plano era permanecer em Éfeso, está aí no final do verso 9. Eu vou ler o verso 9 todo. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. Ué, em que sentido isso é uma razão para Paulo ficar em Éfeso? Pois funciona exatamente dessa forma. Quando Deus começa a abençoar um trabalho, quando o evangelho começa a crescer, a oposição aumenta. Quanto mais eficaz o trabalho é, quanto mais os poderes das trevas são questionados, mais eles vêm com toda a força contra a obra de Deus. Então, há uma grande porta de oportunidade e os adversários são muitos, essas coisas andam juntas. Portanto, é um erro o obreiro pensar, aquele que está sendo abençoado no campo, aquele que está sendo abençoado no que ele está fazendo, é um erro de julgamento pensar que a hostilidade, que a objeção ou a adversidade é um sinal de Deus para ele sair. Paulo entendeu o contrário, era um sinal de Deus para ele ficar. Porque além de mostrar que de fato o trabalho dele estava tendo resultado, aqueles novos convertidos ali em Éfeso, eles precisariam de apoio, precisariam de suporte, porque a perseguição era grande, não é? Precisariam de acolhimento e de aconselhamento. Então, o que muitos obreiros, pastores e missionários viriam como sendo um momento de cair fora, que era a adversidade, Paulo via como sendo um sinal de que ele tinha que ficar mesmo. Tinha que ficar, fortalecer o trabalho e continuar. Porque se Deus está abençoando um trabalho e ele prospera, os adversários serão muitos, pode ter certeza disso. Muitos adversários. Adversários gratuitos, gente que, por várias razões, Paulo tinha inimigos, né? Por várias razões, os santeiros de Éfeso, revoltados contra ele, os donos da escola de mágica, né? Por perderem alunos, né? Não faltava gente com motivo para odiar o apóstolo Paulo, e ainda tinha os que não tinham motivo nenhum, e que odiava porque odiava mesmo, né? Simplesmente porque pregavam a religião que não era aquela que eles estavam acostumados. E por aí vai.